QGIS, usando a calculadora de campo com dados populacionais. Neste vídeo, veremos como utilizar a calculadora de campo no QGIS para calcular a densidade demográfica e a taxa de urbanização de municípios. Densidade demográfica ou densidade populacional é um índice que permite avaliar a distribuição da população em um determinado território. A densidade demográfica permite que sejam feitas comparações entre diferentes regiões. Esse índice é expresso em habitantes por quilômetro quadrado e o cálculo é simples. O número total de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Um exemplo de como a densidade demográfica permite comparar territórios diferentes é se olharmos a área territorial de países com população semelhantes à do Brasil. No exemplo, temos a Indonésia com mais de 273 milhões de habitantes, o Paquistão com mais de 220 milhões de habitantes, o Brasil com mais de 213 milhões de habitantes, a Nigéria com mais de 206 milhões de habitantes, e Bangladesh, com mais de 64 milhões de habitantes. Porém, a área desses países é bem diferente da área do Brasil. O Brasil tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, enquanto que, desses países citados, o que tem maior área é a Indonésia, com mais de 1,9 milhões de quilômetros quadrados. E o de menor área é Bangladesh, com pouco mais de 143 mil quilômetros quadrados. Desse modo, nós temos populações similares colocadas em países com áreas diferentes. E isso que não estamos falando da distribuição interna dentro dos países. No mapa, nós conseguimos ver bem essa diferença. Esta figura, feita no site de truesize.com, o link está na descrição do vídeo, nós conseguimos comparar países de tamanhos diferentes e verificar essa diferença territorial. Aqui nós conseguimos ver claramente que o Brasil é bem maior que os outros países citados. No caso, a nossa densidade também é diferente. A maior densidade demográfica desses países citados é a de Bangladesh, que tem mais de 1.144 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que a menor é a do Brasil, com cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Podemos também comparar países que têm área territorial similar à do Brasil. Por exemplo, Canadá, China, Estados Unidos e Austrália. O Brasil tem pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Austrália tem um pouco menos, 7,6 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, 9,3. A China 9,5 e o Canadá com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Porém, a população desses países não tem necessariamente relação com o tamanho. Por exemplo, o Canadá, com pouco mais de 37 milhões de habitantes, tem uma densidade demográfica em torno de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que a China, com quase 1,5 bilhão de habitantes, tem uma densidade demográfica em torno de 147 habitantes por quilômetro quadrado. Com isso, nós podemos perceber que não dá para comparar valores absolutos de população. O ideal para compararmos países é fazermos a densidade demográfica, mas nunca esquecermos que a distribuição no interior do país também é desigual. Outro dado interessante que podemos analisar da população de uma região é a variação temporal entre a população total e a população urbana. Tal relação nos mostra como pode ter variado a urbanização da área em questão e pode também ser comparado com dados de uso da terra, no caso, quando temos dados temporais da área urbana dessa região. Vamos então calcular a densidade demográfica em dados populacionais. Para isso, vamos utilizar o banco de dados gravado neste vídeo aqui. Para acessar o banco, vamos usar aqui o navegador, navegar até a pasta onde guardamos nossos bancos, que é a pasta PDG. Dentro dela, vamos pegar o banco Projeto Paraná. Dentro do Projeto Paraná, na pasta GPKG, nós temos o arquivo do banco. Vamos arrastar para cá. Carregou o banco. Podemos desligar as visualizações e vamos trabalhar com um deles aqui. Lembrando que essas visualizações são de uma única camada, não existe mais de uma camada neste banco, mas nós estamos usando colunas diferentes para trabalhar. Vamos ver isso agora. Vamos selecionar agora uma camada, qualquer uma dessas, porque neste caso aqui todas elas se referem a uma mesma camada física que está no GeoPacket. Botão direito e clicar aqui em abrir tabela de atributo.
Nós temos aqui então os vários campos com informações. FID, código do município, nome do município, sigla da unidade da federação e aqui nós temos área em quilômetros quadrados. Continuando, temos região geográfica imediata, região geográfica intermediária, mesorregião, microrregião e população total de 91, população total de 2000 e população total de 2010. Na sequência, nós temos população rural e população urbana, 2010, 2000 e 91. A primeira coisa que nós vamos fazer é a densidade demográfica. Para começar, nós vamos habilitar a edição nessa camada, vindo aqui no lápis, que é o alternar modo de edição, clicando nele, aí está habilitado a edição. Agora nós vamos clicar no botão da calculadora de campo, que é esse que parece um ábaco aqui, abrir calculadora de campo. Aqui na calculadora, precisamos ter certeza que esse campo aqui, criar um novo campo, está habilitado. E vamos colocar o nome da nossa camada. Vamos chamar de dens, de densidade, km, porque está em quilômetros, underline, 2010, que é o ano que nós vamos fazer. O tipo de campo de saída nós vamos mudar aqui para número decimal real. Lembrando que isso tem que ser feito agora. Se a gente calcular primeiro e depois quiser mudar, não dá, porque ele perdeu os dados, tá? Então tem que ser pensado agora, antes de executar. E aqui a expressão, nós vamos abrir campos e valores e vamos encontrar aqui as informações. Lembrando que densidade demográfica é habitantes por quilômetro quadrado. Então, habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Então vamos encontrar aqui população total 2010, dividida por essa aqui, a área em quilômetros quadrados, que é a área oficial do IBGE para esses municípios. E vou dar executar. Agora, se a gente correr até o final, vamos abrir aqui, e nós temos a densidade. Maior densidade 4.028, menor densidade 3,3. Clicamos aqui em salvar, para essa informação ficar salva. E nós podemos repetir, se quiser, para os outros anos. Densidade demográfica para 2000 e para 91. Porém, para alguns estados, nós podemos ter uma diferencial aqui, que é em relação a municípios novos que foram criados. Mas, para este vídeo, nosso objetivo principal em relação à densidade demográfica é saber o valor mais atual. Não vamos focar aqui em anos anteriores para este vídeo, mas isso pode ser feito. Agora, então, nós vamos calcular em porcentagem a relação entre a população urbana e a população total dos municípios. Para isso, vamos abrir a calculadora de campo de novo, criar um novo campo. O nome desse campo vai ser POP, de população, URB, de urbana, 1991, que é o primeiro ano que a gente vai trabalhar, P100. P100 é por 100, porcentagem. Tipo, nós queremos número decimal real. E aqui, na expressão, nós vamos começar abrindo parênteses. Aí aqui em campos e valores, vamos pegar a população urbana de 91, multiplicado por 100. Vamos fechar o parênteses e dividir tudo isso pela população total de 91. Então, população urbana de 91 vezes 100 dividido pela população total de 91. Usando regra de 3 simples para calcular o percentual de um valor em relação ao total. Conferir se está tudo ok. População urbana de 91 vezes 100 dividido pela população total de 91. Ok. Vamos dar ok. E vamos olhar aqui no final. Então, nós temos os dados agora aqui na nossa última coluna. Se nós clicarmos no nome da coluna, ele coloca em ordem. Então, o menor valor é 1,3% e o maior valor é 100%. Isso para 91. Vamos salvar, não perder esses dados. Caso caia energia, feche o QGIS ou por algum motivo a gente não consiga salvar depois, então a cada passo que a gente faz, a gente salva. Vamos calcular agora para o ano de 2000. Clicamos no ábaco de novo, colocamos o título, população urbana 2000 por 100. Tipo de campo de saída decimal real. Aqui na expressão, vamos abrir parênteses, campos e valores. População urbana de 2000 vezes 100, fecha parênteses, dividido pela população total de 2000. Confiram sempre antes de executar, a fórmula está correta, é para 2000, os dois são do mesmo ano, o título está certo, o tipo de campo de saída está certo. Está tudo ok? Clico em ok. E o resultado está aqui.
Clicando no do título, ele coloca em ordem, menor valor 8,2, maior valor 100%. Vamos agora salvar e clicar aqui no ábaco e fazer para o último período. População urbana 2010 por 100. Decimal real, abre parênteses, campos e valores. População urbana 2010 vezes 100, fecha parênteses, dividido, população total 2010. Título está ok, tipo do campo de saída está ok, fórmula está ok, tudo certo, então clico no botão ok e calculamos aqui para o último ano do nosso período. Menor valor 9,3, maior valor 100%, mas agora tem mais um município com 100% também. Vamos clicar aqui em salvar e vamos fechar o modo de edição. Pronto, os cálculos de densidade demográfica e percentual da população urbana estão prontos. Agora vamos fechar a tabela de atributos e voltar no projeto no QGIS para visualizar essas informações. Aqui no QGIS, antes de começar, vamos ajustar a câmera aqui para não atrapalhar. Podemos fechar essas camadas que nós não estamos utilizando e vamos criar uma cópia de uma delas. Botão direito, duplicar camada. Vamos dar o nome para essa camada como População Total 2010. E vamos entrar nas propriedades da camada. Aqui vamos manter como graduado, mas mudar o nosso valor para População Total 2010. Aqui, População Total 2010. Vamos mudar o gradiente de cores para espectral e vamos de novo aqui clicar em inverter gradiente de cores. Então ele vai fazer o quê? Os menores valores tendendo a azul, os maiores valores tendendo a vermelho. Em modo, vamos utilizar quebra natural. Aqui, ó, quebra natural Jenks. Vamos manter 5 classes mesmo, clicar em aplicar, em OK e vamos visualizar o resultado. Então nós temos aqui um padrão de cores, os municípios com maior população tendendo ao vermelho e os com menor população tendendo ao azul. O município de maior população é esse que está em vermelho, com mais de 506 mil habitantes. Os outros, os que estão em laranja, têm valores entre 167 mil e 506 mil habitantes. Porém, isso aqui é a população total, mas nós calculamos também a densidade. Vamos verificar como é que está a densidade aqui. Vamos duplicar de novo essa camada. Essa nova nós vamos chamar de densidade, também 2010, densidade demográfica 2010. Só que para essa, em vez de população total, nós vamos pegar lá o valor densidade em quilômetros 2010. Vamos manter o mesmo gradiente de cores, tá? O mesmo padrão. E vamos também usar a quebra natural de Jenks, mas vamos clicar aqui em classificar. Aí os valores foram redistribuídos. Vou dar aplicar aqui e OK. Nessa primeira camada que está sendo visualizada agora, nós temos a população total. Porém, nessa segunda, nós temos a densidade. Olha que quando a gente trabalha com densidade, nós temos valores diferentes. Nós temos uma distribuição diferente da população. Porque nós estamos considerando também a área. Duas populações similares, ou seja, mais ou menos do mesmo tamanho, em áreas de tamanhos diferentes, vai fazer com que o valor seja mostrado diferenciado aqui. Com isso aqui, nós conseguimos perceber que existe uma concentração de população em basicamente 3 grandes centros. A área metropolitana, esta região no norte do estado e alguma coisa aqui no oeste, lá na região de Foz do Iguaçu. Além disso, nós temos outros municípios espalhados pelo estado com densidade maior, são centros regionais. Uma análise dessa nos permite entender como está a distribuição da população no estado como um todo. Vamos criar mais uma cópia dessa camada aqui. E vamos renomear para População Urbana 1991 e podemos colocar aqui o símbolo de porcentagem. Vamos entrar na camada. Vamos mudar aqui o valor agora para População Urbana 91 P100. Clicar no botão classificar e vamos ajustar esses valores para usar o mesmo padrão para os nossos 3 anos de referência. Vamos ajustar como? Vamos deixar aqui o menor valor como 0 e os outros de 20 em 20. De 0 a 20. De 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 a 100. Vamos dar um aplicar, OK, vamos visualizar o resultado. Então aqui nós temos o quê?
Os municípios que estão em vermelho têm a população urbana entre 80% e 100%. Os que estão em laranja entre 60% e 80%, em amarelo entre 40% e 60%, em verde de 20% a 40% e em azul de 0 a 20%. Vamos duplicar essa camada e vamos chamá-la agora de população urbana 2000. E vamos só alterar aqui de 91 para 2000. Vamos dar um aplicar e um OK. Então, nessa segunda camada, nós conseguimos ver como mudou a urbanização de 91 para 2000. E vamos fazer uma terceira vez. Agora, 2010. E agora conseguimos ver como mudou a urbanização, começando lá em 91, depois 2000 e por último agora em 2010. Em 2010, a grande maioria dos municípios do estado tem uma taxa de urbanização maior que 20%, com exceção de 5 municípios que têm menos que 20%. Todos os outros é maior que 20%. Podemos perceber ainda que, visualmente, a maioria dos municípios de estado tem uma taxa de urbanização maior que 80%. Ou seja, mais de 80% dos habitantes do município estão morando na área urbana. É possível pegar um município desse e comparar os dados da urbanização para o ano de 91, ano de 2000 e ano de 2010, com dados de uso da terra, e verificar se a mancha urbana cresceu na mesma proporção que está crescendo a urbanização, ou seja, que está crescendo a diferença de habitantes entre a área urbana e a área rural. Por hoje, vamos parar aqui, não vamos esquecer de salvar o nosso projeto e em um próximo vídeo nós veremos mais sobre a visualização de dados da tabela de atributos no QGIS. Mas por hoje, ficamos por aqui. Bom trabalho no QGIS para vocês!